Deus as tratará como seus filhos. Felizes as pessoas que sofrem perseguição por fazerem a vontade de Deus, pois o reino do céu é delas. Felizes são vocês quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês, porque assim mesmo que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém? Senhor nosso Deus, queremos te agradecer, Pai, neste momento, pela tua palavra que lemos, que o Senhor possa falar conosco pelo teu Espírito. Que o Senhor venha manifestar a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, dai-nos um coração que receba a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar assento. É uma alegria poder estar aqui, nesta noite, poder, juntos com os irmãos, pensarmos sobre esta palavra. Glória a Deus. Antes que entremos aqui na meditação, quero dizer aos irmãos que nós estamos, juntamente com o pastor Josué, nós estamos fazendo orçamentos para nós reformarmos todas as nossas cadeiras aí. Nosso pensamento é de colocar elas de curvim marítimo, resistente, pois essas cadeiras já vão uns 20 anos que estão aí, estão servindo, mas irmãos, observe que algumas estão danificadas e precisamos se reformar. Nós já fizemos um primeiro orçamento, deu quase R$300 mil. Então, uma soma significativa que a igreja tem que investir. Mas vamos fazer isso daqui não muito tempo. Vamos fazer isso, Deus vai abençoar, né? O nosso coração proposita alguma coisa e nós buscamos, acontece porque é para a casa de Deus, e Deus vai abençoar. Glória a Deus. Também nós estamos numa série de regularizações de igreja, nosso campo, umas 35 igrejas, já regularizamos umas 10. Quando se fala em regularização, adequar a igreja para pessoas especiais, portadoras especiais, né? E banheiros, entradas, a parte de bombeiro, sanitário, isso tudo quebra parede, abre porta, fecha porta, faz escada, faz rampa. Isso denota um valor bem expressivo, e nós estamos fazendo isso no campo. Só para os irmãos terem uma ideia, lá na nossa congregação, uma das maiores que nós temos, que é o Jardim Atlântico, nós fizemos lá esta reforma. Essa semana nós estamos colocando um muro de vidro lá, e um valor bem expressivo, mas nós já gastamos mais de R$250 mil só para regularizar aquela igreja. Mas está bonito, os irmãos foram lá, glória a Deus, uma bênção. Então, por isso, o nosso incentivo a todos os irmãos a serem contribuintes da obra do Senhor. Agora nós estamos reformando uma igreja lá no Monte Oreb. Quantos irmãos conhecem o Monte Oreb, no Morro da Mariquinha? Lá nós estamos reformando a igreja, trocando telhado, piso, banheiros, estamos fazendo tudo que é bonito lá. Forro, acústico, o mesmo que se usa num bairro nobre, nós usamos lá na comunidade também para abençoar os irmãos. Estão felizes lá, glória a Deus. E é para subir o material, aí que é no ombro, é nas costas. Lá está acontecendo uma obra da Casan, na subida, então inviabiliza a chegada de veículo lá próximo da escadaria, e tem que levar nos ombros. Os pastores aí estão cansados. Toda noite eu faço uma convocação, aí
Glória a Deus. Aí tem os valentes aí, né? Glória a Deus. Então é assim, estamos trabalhando. Amanhã nós vamos inaugurar a reforma lá da Nova Canaã. Ficou muito bonita também, aquela igreja que nós compramos. Estamos ainda pagando algumas parcelas. E fizemos a reforma que o telhado estava caindo. Aí nós fizemos tudo de estrutura metálica, tudo novo, elétrica, forro, tudo. Aí já aproveitamos e fazemos outras coisas, né? Ficou muito bonito. Se você quiser dar uma olhada, passar lá, vai ser muito bom. Amém? Glória a Deus. Dito isto, dando uma palhinha do que nós estamos fazendo, uma pequena amostra do que nós estamos fazendo no nosso campo. Glória a Deus. Amém? Então, meus irmãos, o texto que nós lemos trata-se do Sermão do Monte. Aqui nós vamos encontrar as máximas de Jesus, as máximas para a vida. Então, eu queria me basear na meditação no versículo 8, em que diz que felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. Neste versículo eu quero fazer uma meditação e trazer um assunto sobre o coração do crente. Coração do crente. Amém? Dá para dar um amém aí, irmãos? Glória a Deus. Vamos fazer uma meditação sobre isso. Então, o texto de Jesus, ele diz feliz, ou outra versão, eu escolhi aqui que lemos, foi a versão linguagem de hoje, que dá-nos uma maior compreensão do texto bíblico. Felizes ou bem-aventurados significa alegria suprema, não superficial, mas um gozo profundo que perdura. Esta é a alegria que Jesus está falando, esta bem-aventurança, né? Uma alegria suprema. Não é a alegria que o mundo tem quando se diverte, quando bebe, quando usa droga, sente uma alegria. Essa não é a alegria que Jesus está tratando aqui. Essa alegria é uma alegria de salvação, né? Alegria de ser salvo. Você já sentiu essa alegria de pensar nas coisas do céu, pensar na cidade onde vamos morar, glória a Deus, e sentir uma alegria profunda assim, que vem lágrimas nos seus olhos? Esta alegria que o Senhor Jesus nos disse que todos aqueles que servem ao Senhor têm. Amém? Tem um hino que diz, não pode ser triste um coração que ama a Cristo, não pode ser triste um coração que ama a Deus, por isso... Aí continua, né? Não consigo. Mas os irmãos conhecem esse corinho, né? Não pode ser triste um coração que serve a Deus. Se você está triste, a única tristeza que pode alcançar o nosso coração é a tristeza pelo pecado. A Bíblia vai dizer lá em Tiago, talvez passamos lá nesse texto, que nós devemos parar, sentir as nossas misérias, né? E chorar. Por isso, sentir tristeza pelos nossos pecados, né? Glória a Deus. E eu sempre digo que às vezes o culto a gente não sai rindo, às vezes a gente sai chorando. Mas chorando por quê, pastor? Chorando porque nós reconhecemos os nossos pecados. E isso traz tristeza na alma, né? Por ter pecado. Mas logo reconhecemos as nossas fraquezas, nos arrependemos e recebemos a graça do Senhor e a alegria novamente está no coração. Glória a Deus. Então, o coração é o que nós estamos tratando aqui, é onde está a fonte dos desejos e das decisões. Tá? O coração é onde está a fonte dos desejos e das decisões. Isso passa pelo coração. Amém? O povo geralmente considera como o cérebro, que é o centro que dirige a atividade humana. A Bíblia se refere ao coração como esse centro. E aí eu tenho um texto nas duas versões,
Também trago aqui a linguagem de hoje, que diz, Provérbios de Salomão, capítulo 4, versículo 23, Salomão diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Saídas da vida. E na versão linguagem de hoje diz, tem cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Isso é uma grande verdade expressa pelo Salomão. Amém? Então, biblicamente, o coração é o que abarca, o que contém, o que abrange a totalidade do nosso intelecto, nossas emoções e a nossa vontade. Isto está abrangido dentro do nosso coração. Amém? Nosso intelecto, nossa emoção e nossa vontade. Primeiro, então, o coração é o centro do intelecto. Por exemplo, as pessoas sabem, ou seja, têm o conhecimento das coisas em seus corações. As pessoas oram pelo coração, as pessoas meditam pelo coração, escondem a palavra no coração, pensam no coração, duvidam no coração, mas também creem no coração. Todas essas ações envolvem a nossa mente, o intelecto. Amém? Então, por isso, irmãos, por isso, a nossa mente precisa ser mente santificada. Glória a Deus. Nossos pensamentos precisam ser pensamentos puros, né? Glória a Deus. Jesus disse, bem-aventurados os limpos de coração, ou puro de coração. Ou seja, que não guarda pensamentos ruins, maquina o mal. Você pode até vir um pensamento, né? Pensamento ruim vem. Às vezes não pode deixar habitar, né? Então é que eu não posso impedir, né? Sempre se fala isso, né? E que eu não posso impedir que os pássaros voem sobre minha cabeça. Mas ele vir fazer ninho na minha cabeça? Não, né? É mais ou menos assim. Então, nossa mente, nosso intelecto, né? Ele precisa ser santificado. Nós sempre falamos em santificação, levamos para a parte externa, o exterior da vida. Mas não é especificamente isso, totalmente isso, santificação. Santificação envolve a nossa mente também. Então, nós precisamos cuidar muito da nossa mente. Existem muitas pessoas sofrendo da mente, né? E a mente humana precisa ser santificada. Então, segundo, o coração é o centro das emoções. A Bíblia diz que do coração alegre, do coração amoroso, do coração medroso, do coração corajoso, do coração arrependido, do coração irado, do coração ardente pela palavra de Deus. Todas essas atitudes do coração são, antes de tudo, de natureza emocional. Então, por isso, as nossas emoções, elas precisam ser santificadas. Glória a Deus. Amém? Então, terceiro, o coração é o centro da vontade humana. E aí nós lemos na Bíblia sobre o coração endurecido. Você já ouviu na Bíblia falar sobre o coração endurecido? Logo, quando nós pensamos no coração endurecido, nós lembramos de Faraó. Lá no capítulo 4 de Êxodo, no versículo 21, fala que Faraó teve o coração endurecido.
versículo diz assim: o Senhor disse a Moisés: quando você voltar ao Egito, tenha o cuidado de fazer diante do faraó todos os prodígios que eu capacitei a realizar. Eu, porém, vou endurecer o coração dele para não deixar ir o povo. E foi isso que aconteceu. Pensa no coração duro, meu irmão, coração de barro, né? De rocha, sei lá, coração de pedra, né? Todos os prodígios que Moisés fez diante dele, as pragas, 10 pragas, meu Deus, cada coisa tremenda. E ele dizia: tá, vocês vão, daqui a pouco, virava as costas, Moisés, coração endurecido. Irmão, não tenha o coração endurecido. Glória a Deus. Jesus quer que nós tenhamos um coração de carne, um coração sensível. Aleluia. Glória a Deus. Há muitas pessoas penalizadas, sofrendo, simplesmente porque endureceu o coração. Não, tem que ser assim, acabou. E aí, traz tantas dificuldades dentro do lar, da família, nos relacionamentos, no trabalho, nos negócios, simplesmente porque endurece o coração, né? E Faraó foi esse, coração endurecido, recusou a fazer a vontade de Deus, né? E aí veja o coração duro deste homem, que aí, por fim, deixou o povo ir. Quando eles estavam atravessaram o mar, ele disse: não, vamos atrás dele, porque eles têm que voltar de novo. Já tinham tido muitas percas, tudo, mas, meu irmão, que Deus nos livre de ter um coração endurecido. Glória a Deus. Aleluia. Como é bom ter um coração submisso, né? Glória a Deus. E aí nós lemos na Bíblia também sobre o coração endurecido, mas também o coração submisso. E aí, quando nós pensamos nisso, nós vamos para o texto de Josué, lá no livro de Josué, no capítulo 23. Josué faz uma declaração gloriosa ali, né? Deitai fora os deuses estranhos e sejais fiéis a ele. Josué 24, 23. E Josué disse: agora então joguem fora os deuses estranhos que estão com vocês e volte-se de coração para o Senhor, o Deus de Israel. Aleluia. Então o povo respondeu e disse: serviremos e obedeceremos o Senhor. Está no verso 24, a resposta do povo de Deus a Josué. E o povo disse a Josué: serviremos ao Senhor, o nosso Deus, e lhe obedeceremos. Aqui está expressa a vontade humana. Glória a Deus. Então, é do coração que se decide fazer algo para Deus. É do coração que se decide fazer algo para Deus. E também aos outros. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Então, todas essas atividades ou atitudes ocorrem na vontade humana. Glória a Deus. Então, que a nossa vontade seja também santificada para o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. O crente, irmãos, o cristão, ele não se dirige mais por ele mesmo, como antigamente, você traçava um rumo e aqui eu vou. Não, você precisa ter um coração submisso, dependente de Deus. Aí, o que está tratando no Bem-aventurança, Jesus está falando de ser uma pessoa dependente do Senhor, reconhecer que nós somos totalmente do Senhor. Nós somos totalmente do Senhor. Então, nossas vontades precisam ser santificadas. De que forma? Submetê-las ao Senhor.
Glória a Deus. Submeter ao Senhor. Há coisas que são decisões importantíssimas na nossa vida, que vai nortear o futuro da nossa vida e também o futuro da nossa geração. Às vezes, uma decisão sua. Né? Glória a Deus. Eu sempre conto o testemunho do meu pai, que era extremamente religioso, católico. E ele estava sofrendo, nós sofríamos muito com minha mãe. E ela estava uns 30 dias na cama, não levantava, depressiva, com desejo de suicídio. Nós tínhamos que tirar os remédios para que ela não cometesse uma loucura. E um dia meu pai, vindo da religião, né, da igreja católica, ele encontrou uma senhora, a senhora beirava uns 80 anos, e cabelos brancos, e era analfabeta, não sabia ler e escrever. Mas ela era vizinha de outra rua, ela abordou meu pai, ela fez uma pergunta inteligente, embora não soubesse, era analfabeta, ela fez uma pergunta inteligente, porque crente tem a sabedoria do Senhor. Você tem a sabedoria do Senhor. Aleluia. Ela perguntou para o meu pai, fez uma pergunta. Seu Antônio, meu pai se chamava Antônio. Ele disse assim: Seu Antônio, está tudo bem com o senhor? Olha só a pergunta dela. E aí, meu pai olhou para aquela senhora, deu crédito para ela, parou e abriu o coração para ela e disse: não está nada bem, está assim, assim, acontecendo assim, assim. E aí o meu pai, chorando, né, contando a situação que ele estava vivendo, e aí ela disse: não, seu Antônio, não é assim não. Jesus tem solução para o senhor. Eu vou dar um endereço para o senhor, o senhor vai lá, vai ouvir a palavra de Deus, vão orar para o senhor, pela sua esposa Jesus vai curar e sua vida vai ser transformada. E aí o meu pai, ele era religioso, às vezes perseguia até os crentes, ele era construtor, então, às vezes tinha uns crentes que trabalhavam com ele, ele dava uma pegadinha, né, nos crentes, né, dava aquela... E aí... foi nesse momento que ele tomou uma decisão que mudou toda a nossa história, toda a história da nossa família. E aí ele disse: então tá, eu vou. E aí naquela igreja, que não era Assembleia de Deus, nós fomos para essa igreja, graças a Deus, né? Não sei se os irmãos lembram da famosa Casa da Bênção, pastor Gidalti Paulino da Silva. Fui secretário dele, viajei com ele para fazer casamento, fazer batismo, desde novo crente. E aí meu pai foi, minha mãe ficou em casa. Ficou em casa, ele foi para a igreja, chegou lá, igreja pentecostal, né, irmão? Dá licença, né? Esse negócio de ser aquela maresia, né? Aquele negócio. A igreja, ele entrou na igreja, sabe aquele religioso que ia todos os domingos de manhã, frequentava assiduamente. Chegou lá, a igreja cantando os corinhos. Aqueles corinhos que nós cantávamos antigamente, pastor Moisés, e batemos palma. Bate palma e canta, e com aquela vibração tremenda. Ah, meu Deus do céu. E ele assim, pensou com ele, aqui Deus está nesse negócio. Sentiu, foi um impacto, a alegria daquela igreja. Entendeu? Olha só. E aí, daqui a pouco, um levantava e saía falando língua estranha e profetizava. Para quem nunca entrou numa igreja de crente, irmãos, aquilo foi o máximo. Eles, estou convencido que esse lugar é de Deus.
E aí, ele, no final, falou com o pastor, traga sua esposa, porque Jesus vai libertar ela hoje. E aí, o meu pai foi para casa, minha mãe já estava um mês na cama, só ali. Ele levantou ela, falou para ela, eu tenho uma novidade para ti, vamos no lugar que Jesus vai te abençoar. E aí, deu banho nela, vestiu ela, bem precária, bem com dificuldade, e foi para a igreja naquela noite. E aí, naquela noite, entrou na igreja, se repetiu a mesma coisa. Glória a Deus. Quando nós cantamos aqui, irmãos, os vizinhos são tocados. Por isso que eu fico, às vezes, meu Deus, como é que esse crente não abre a boca para dar um glória a Deus, nem cantar os hinos, louvar? Nós temos que cantar com vibração, com alegria, porque o nosso cântico alegra as pessoas. Quantas pessoas nós conhecemos histórias de pessoas que ouviram um hino lá passando na frente da igreja e entraram, né, pastor Moisés? E aí? Então, essa alegria nós temos que ter, nós não podemos, nós somos pentecostal, nós somos assembleianos, irmãos. Nós somos assembleianos, nós temos que ser esse povo alegre. Glória a Deus. Que culto domingo, né? Quem não veio, perdeu. Olha, foi tremendo, eu chorei o culto todo ali. Deus falando, Deus abençoando, né? Deus tem os seus vasos tão preciosos. E aí a minha mãe foi, chegou lá, ouviu a palavra, final, convite para vir à frente. O pastor foi orar, ela caiu no chão, endemoniada, rolava para cá, para lá. O diabo gritava, tal, vou matar, vou destruir, tal. E aí o pastor expulsou aquele demônio e ela ficou livre. E o pastor disse, vocês querem aceitar Jesus? Meu pai e minha mãe disseram, eu quero. E desde aquele dia eles começaram a servir o Senhor. E aquela atitude deles me alcançou meus irmãos. Nossa casa é crente, nossa família é crente. Glória a Deus. Por causa de uma decisão tomada. Glória a Deus. Então, é do coração que a gente decide, irmãos. Então, as nossas decisões, nós precisamos passar pelo crivo do Senhor. Temos que, antes de mais nada, de fazer alguma coisa, nós precisamos orar o Senhor. São N experiências desses anos de fé, de ter a resposta de Deus. Deus, eu posso fazer isso? Devo fazer isso, Senhor? Glória a Deus. Aleluia. É muito bom se submeter à vontade de Deus. Eu vou contar mais um testemunho. Eu gosto. O Senhor, quando eu era bem novo, crente, pastor Moisés, eu disse para o Senhor, Senhor, eu não sei pregar. Também não sou pregador, né? Sou um pastor, gosto de pastorear. Glória a Deus. E aí o Senhor disse, conta testemunho. Leia os versículos e conta testemunho que isso vai edificar a vida das pessoas. Glória a Deus. Então, irmãos, são tantos testemunhos que Deus tem feito na nossa vida, dirigindo a nossa vida. Até eu estou com um pouco de esquecimento, eu tenho que anotar tudo, por isso que eu esqueci do que eu ia falar para os irmãos. Mas vamos para frente. Glória a Deus. Aleluia. Então, meus irmãos, a nossa vontade precisa ser submetida ao Senhor. Coloque na presença do Senhor. Glória a Deus. E Ele vai dirigir a tua vida. Glória a Deus. Ainda repetindo o Provérbios, que diz sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Ou seja, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida, conduzida pelos seus pensamentos. Glória a Deus. Então nós precisamos deste coração puro, desse coração limpo, em dois sentidos. Em dois sentidos. Que sentidos, pastor? Primeiro, um sentido vertical,
que nós dizemos assim, sentido vertical. O que é sentido vertical? É para com Deus. Nós precisamos ter um coração puro para com Deus. O que traz impureza para o coração, a Bíblia está cheia de referências. O apóstolo Paulo faz menção: prostituição, adultério, mentira, roubo, fornicação, idolatria. Todas essas coisas e outras que vão maculando a nossa pureza de coração com o Senhor. Então, isso irrompe o contato com Deus e torna o nosso coração impuro. Isaías diz, né? O que faz separação entre o nosso Deus são os pecados. Né? Então, nós precisamos cultivar esta pureza no sentido vertical entre eu e Deus, você e Deus. Ter essa pureza no coração. Glória a Deus. Afugentando, pulsando. Glória a Deus. No Dia dos Pais, os irmãos sabem que eu perdi um filho, tragicamente. Os que são mais próximos sabem o que sofreu meu filho. E nós éramos amigos, tive até com ele no domingo, ele faleceu na terça-feira. Mas, meus irmãos, domingo pela manhã, Dia dos Pais, eu sentei na mesa para tomar café com minha esposa, eu disse para mim mesmo, não vou permitir que a tristeza invada o meu coração. Sabe? Você lutar contra aquele sentimento de tristeza que quer invadir a sua alma, entendeu? Frear, entendeu? A sua comunhão, a sua gratidão ao Senhor. Lutei contra isso, irmãos. Disse para o Senhor, Senhor, eu não vou permitir que essa tristeza entre no meu coração. Chorei, tudo. Então, meus irmãos, essa pureza no coração entre nós e Deus, nós temos que buscar isso. José tinha isso na sua vida, né? Quando foi tentado na casa de Potifar, ele disse, eu não posso desonrar o meu Deus. Ou seja, em terra estranha, mas o seu coração estava ligado com o Senhor. Glória a Deus. Você está no meio do mundo diabólico, terrível, de imundície. Você anda pela rua, você vê coisas, você ouve coisas, você vê coisas, mas você precisa blindar o seu coração contra tudo isso e procurar ter um coração puro, santificado, nessa relação entre você e Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. O outro sentido o coração puro em relação a sentido horizontal, para com o próximo. E aí está relacionado no relacionamento interpessoal. Você, sua esposa, seus filhos, seus amigos, as pessoas que estão no círculo da nossa amizade, do nosso convívio, entendeu? Nós precisamos tratar nosso coração para que não deixe nada entrar no nosso coração que venha trazer ira, raiva, brigas, contendas, falsidade, traição, falta de perdão, né? Nesse sentido horizontal, para com o próximo, nós temos que manter esse coração puro, né? Glória a Deus. Eu tinha uma demanda na minha família, a chapa esquentou, irmão. Vou te dizer. E isso é normal do ser humano. A chapa esquenta. E aí eu tinha minhas razões plausíveis. E aí
a coisa foi desenrolando. Foi desenrolando. E aí eu orei ao Senhor e disse, Senhor, não vale a pena criar esse clima na família por causa de alguns reais. Não vale a pena não, Senhor. E aí marcamos uma reunião, e aí eu coloquei os meus pontos, tal. E aí eu vou fazer uma sugestão, e a sugestão que eu fiz surpreendeu eles. Bah! Surpreendeu. Tá bom, vamos fechar assim, tá. Fechamos. Vai pagar sem juros, sem coisa. Não tem problema. E aí, quando terminou a reunião, eu quero pedir perdão para todos vocês aqui, que talvez eu fui um pouco transigente, mas eu quero dizer que eu amo vocês, oro por vocês todos os dias, e se abraçamos. Irmão, eu vou deixar caminhar a vida com essas coisas. Eu vou dizer para você, essas demandas de falta de perdão, dessa ira, dessas coisas que a gente vai colocando no coração contra as pessoas, eu vou te dizer uma coisa, isso é um grande impedimento. E teve um pastor que me disse assim, tinha um irmão que deu um calote, que deu não sei quantos cheques para ele, não pagou a dívida, não pagou, ele raivoso contra o irmão, um dia o Espírito Santo disse, perdoa a dívida dele e acabou. E ele tinha uns negócios para acontecer e não acontecia, aquele negócio, ele roendo aquele osso. E aí ele disse, um dia chamou o irmão, está aqui, ó. Tua dívida está paga, não quero mais receber. Deus te abençoe. Sabe o que aconteceu? Deslanchou as coisas na vida dele. Às vezes, essa falta de relacionamento, essa falta de ter essas coisas no nosso relacionamento, isso vai trazendo muita dificuldade para nós. Vai trazendo barreiras, impedimentos. As bênçãos do Senhor querem vir sobre nós, mas ela encontra algumas dificuldades. Jesus disse, né, que você vem no altar trazer a oferta, se você lembrar que tem alguma coisa contra alguém, vai lá, conserta, limpa o coração, dá um abraço, glória a Deus, e vem e faça a sua oferta. E aí o Senhor vai receber com alegria. Amém? Glória a Deus. Então nós vimos aqui o exemplo do filho pródigo, né? Já vou encerrar, não vou poder chegar até o fim ali, mas o grande exemplo é o filho pródigo. Quando voltou arrependido, reconheceu o pecado, então disse, olha só o que ele disse no versículo 21 do capítulo 15. Veja aí na sua Bíblia, o que está escrito. Ele disse, Pai, pequei contra o céu, ou seja, Deus. O relacionamento vertical dele estava interrompido, pecou contra Deus. Mas a demanda dele foi com o Pai. Mas as nossas demandas aqui afetam nossa vida espiritual, irmãos. E contra ti, o Pai. Então nós vimos aqui, na figura do filho pródigo, que ele tinha essa dificuldade entre Deus, no relacionamento com Deus e com o seu Pai. Então, por isso, nós precisamos ter um coração puro para com o Senhor e um coração puro para com os nossos irmãos. Amém? Glória a Deus. Então, Davi, no Salmo 51, verso 10, ele diz assim, ó, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Que expressão linda de Davi. Que ele vinha de um ato de adultério, de assassinato, né? Contra o Urias. E aí depois ele passou pelo arrependimento. E aí ele diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Arranca tudo isso que está no coração. Irmão, ó, eu vou te dizer uma coisa, o coração
vem de Deus o coração limpo. É quando você está com uma dificuldade com alguém. Eu tive uma experiência assim, bem no princípio da minha fé. E aí eu tive uma dificuldade. E aí eu fui visitar o meu pai, que morava em outro lugar, e aí nós estávamos na sala, era véspera de final do ano, aí nós tudo na sala conversando, e eu passei por um sono deitado, assim, e eu tive um sonho que os meus irmãos estavam sendo arrebatados, e eu fiquei. Quando eu acordei, eu fiquei amedrontado com aquilo. Eu disse, meu Deus, sou crente agora, meus irmãos subiram, eu fiquei. Olha que o Espírito Santo trabalhou na minha vida para consertar alguma coisa que tinha na minha vida. Ele te ajuda, irmão. Não pense que o Espírito Santo não vai te ajudar. Ele vai te ajudar, mas precisa você querer, desejar ardentemente. E aí, eu fui para a igreja naquela noite, e aí eu fui orar na passagem de ano. E sabe qual foi a minha oração? Eu comecei a orar assim, irmãos, olha só. Você não tem que sentir sentimento. Se eu sentir um arrepio, vou perdoar o irmão. Se eu sentir um sentimento aqui, eu vou perdoar o irmão. Não é assim, é a ordem de Jesus. Perdoa, abandona. E aí eu comecei a orar. Senhor, abençoa o fulano de tal. Citava o nome dele e sobrenome. Senhor, abençoa o fulano de tal. Tu sabes tudo que aconteceu. Mas eu amo fulano, Jesus. E comecei a orar, eu amo fulano, Jesus, eu amo fulano, Jesus, eu amo fulano. Eu amo o irmão, Jesus, eu amo ele. E aquele, me ajuda, Senhor, me ajuda a perdoar esse irmão, me ajuda a eu me reconciliar com esse irmão. Sabe o que aconteceu? Uma semana seguinte, eu andando no centro, esbarrei com ele. Pá! Que oportunidade que Deus me deu. E eu disse, é agora aqui. É agora que eu vou fazer, que Jesus me está mandando fazer. Eu pedi, meu amigo, me perdoa. Eu quero ir para o céu. Somos crentes. Abracei ele. Acabou-se, meu irmão. Mas eu precisei buscar do Senhor essa força, essa graça, porque não é fácil, você cheio de razão, aí vem o diabo e diz assim, viu o que ele fez isso, fez aquilo e tal, e tu vai fazer isso mesmo, deixa ser bobo, rapaz, deixa que se lasque. Não, Jesus disse que nós temos que ir em busca daquele que nos ofendeu. Não espere que aquele que te ofendeu venha pedir perdão para você. Você tem que ir lá. Essa é a aula de Jesus, essa é a explicação de Jesus. E aí eu abracei ele, acabou-se. Amém?